Meus amados ouvintes, alunos e também os ouvintes onde estiver que chegar esse vídeo. Nós queremos falar hoje de salvação dentro da soteriologia. Este livro aqui é um livro aqui do nosso estudo. Nós temos o Instituto aqui, TEC, e hoje nós queremos falar de salvação. Então a salvação, o estudo do homem é tirado da Bíblia para que você saiba o que é a doutrina da salvação. Então Deus tem um alvo, tem um propósito de salvar toda a humanidade. Como o homem vive pouco e Deus vive bastante, o tempo dele é Kairos, né? Deus quer salvar o homem do passado, o homem do presente e o homem do futuro. Quando fala homem, é o que fala a Bíblia, mas é toda a humanidade. Todos que viveram no passado, Deus esteve presente com eles. E todos que vivem hoje, Deus está presente com os homens de hoje. E os de amanhã? Deus vai estar presente com a população dos dias de amanhã. E Deus é o mesmo. Ele vai continuar salvando. Quem nem salvou no passado, no tempo sem lei, salva hoje, no tempo presente, né? Que nós hoje estamos na graça, mas Deus salvou no tempo sem lei, no tempo da lei e no tempo da graça. O maior patamar é hoje, é o nosso. Esse povo de hoje. Daqui a 50, 100 anos, se Deus não vier buscar a igreja dele, com certeza os homens de hoje não estarão mais aqui. Como também o do passado não estão mais aqui hoje. Agora, e Deus? Deus é o mesmo. Então eu quero deixar de meditação, dentro da Bíblia, 2 versículos. 2 Samuel, capítulo 23, capítulo 22 e o verso 25. O verso 51. Ela vai falar do passado. E a personagem que está falando aqui é Davi. Onde diz assim, ó. Ele é a torre da salvação do seu rei e sua benignidade que o seu ungido com Davi e com a sua semente para sempre. Então nós vejamos aqui homens do passado. Davi é um exemplo na Bíblia, porque a Bíblia revela que Davi foi um homem escolhido por Deus, e esse homem era segundo o coração de Deus, quer dizer, era um homem bondoso, justo, porque ter o coração segundo o coração de Deus, Deus está preparando um povo para ser assim. Quem tem o coração segundo o coração de Deus, ele não tem maldade, ele tem retidão, ele é sério. E nós temos os exemplos na Bíblia que Davi, agradecendo a Deus, Davi foi o segundo rei de Israel unido, nunca perdeu uma guerra, foi muito perseguido pelo primeiro rei. Isso é doutrina de salvação. E foi um homem esplendidamente guerreiro. E um dia nasceu o desejo de fazer um templo para o povo se reunir para adorar a Deus. Foi impedido por Deus, mas Deus concedeu ao seu filho. Então é mais ou menos assim. Onde é que está toda derrota e toda desgraça do mundo? Está vinculado na desobediência. Porque Deus tira do meio
desta grande multidão, olha só, Deus projetou um casal, dentro do casal está projetado família, e dentro da família projetado multidões, ou seja, nações. Todas as nações nasceram de um casal. E o crescimento da poderosa palavra de Deus. E a soteriologia é estudo do homem, porque Deus tem uma parceria conosco. Aí muitos querem se defender que quando morrer só Deus sabe. A igreja do Senhor é conhecedora do princípio que foi revelado, do meio e do fim. Isso é revelado. Deus começou a dar essa revelação na vida de Moisés e foi até João. E a Bíblia revela que levaram 1.500 anos. Esse estudo já é dos homens. Olha o que é parceria. A Bíblia fala que chamou primeiro Moisés e até o último que escreveu a Bíblia, João. Quantos anos levaram? Entre 1.500 e 1.600 anos. Quer dizer, Deus inspirou e o homem escreveu. Porque muitos querem se defender. Não, porque a Bíblia, quem escreveu foi o homem, mas foi Deus que inspirou. Olha só, quero falar para você, que é ouvinte dessa palavra, que é o livro mais antigo do mundo, é as Escrituras Sagradas. Já tentaram, de várias maneiras, acabar com ela. Não conseguiram. É o livro, olha só, é o livro mais antigo do mundo, mas ela é mais moderna do que a revista da Playboy, que vai sair daqui a 2 anos, o outro que vem. Agora, por quê? Porque a Bíblia ela é eficácia, viva e eficácia. Todo livro fica velho. Quantos livros já foram lançados e todos ficaram velhos, esquecidos, e a Bíblia se renova a cada ano, cada dia. Por quê? Porque é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E a parceria é Deus inspira e o homem escreve. Então, assim, Deus criou todos os benefícios para o homem e revelou. E essa revelação está escrita, para que não haja dúvida. Agora, as revelações de Deus, ele continua revelando para o povo de hoje. Hoje nós não temos mais, como antigamente, a dificuldade de entender. Porque Abraão ganhou o título do pai da fé e amigo de Deus. Mas ele não tinha Bíblia. E hoje nós temos a Bíblia, 66 livros, inspirado por Deus e escrito por 40 homens. E levou um período de 1.500 a 1.600 anos. Isso é uma obra magnífica. Toda a história de Jesus morrer na cruz já estava escrito o que ia acontecer. E nós continuamos, e Deus, ele é o mesmo. Então foi lido aqui, esse é o alvo do Senhor. Olha, um homem lá no passado testificando do Senhor. E nós temos Enoque, simbolizando o arrebatamento da igreja. E enfim, então ninguém tem que se esconder atrás de falar que nós já estamos aqui, mas só Deus sabe. Não, Deus revelou. O que é para nós saber, Deus já revelou. Agora, o que é, e é para nós saber. Agora, o que ele não revelou, como é que nós vamos saber? Revelação é um segredo. E dentro do número 3, Deus revelou todos os segredos, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Às vezes muitos não entendem, mas vem cá, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é 3 deuses? Não. São 3 nomes distintos em um só Deus. Esse é o número 3 é o número do mistério de Deus. E o 7, o número da perfeição. Então a palavra também fala de 7 espíritos. Agora, você acredita que Deus tem 7 espíritos? Não, o Espírito de Deus tem 7 grandes qualidades reveladas para o homem.
Tá vendo? Tem 7 grandes qualidades reveladas para o homem. Aí o homem pega e faz o estudo. Aí nós vamos ver, onde é que está isso? Aí, onde que está essas revelações? Nos tempos antigos. Nos tempos antigos tem essas revelações. Quer ver? E aí, Deus quem inspira, e o homem escreve. Olha aqui o que é que Deus revela para Isaías. Isaías 11, se não me falha a memória aqui, é Isaías 11, que fala, diz assim no Isaías 11, para não ficar só nas minhas palavras, tá vendo o que é estudo? Isaías 11 diz assim, ó, porque brotará um rebento do trono de Jessé. Do trono de Jessé. E das suas raízes, com um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E o Espírito de sabedoria. O Espírito do Senhor de sabedoria. 2. O Espírito de inteligência. 3. O Espírito do conselho. 4. De fortaleza. 5. De conhecimento. 6. E de temor ao Senhor. 7. Então, são 7 qualidades em um só Espírito. Não tem gente que pensa que Deus tem 7 Espíritos. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Aonde que está a imagem de Deus em nós? No corpo físico, tirado do pó da terra. E onde está a semelhança? No Espírito. Olha só, uma coisa, um ponto crucial, que são poucas pessoas que sabem. Espírito de vida tem nas 4 linhas de carne que Deus fez. Carne de peixe tem espírito de vida, viu? Carne das aves tem espírito de vida, viu? Carne de animais, quadrúpedes, os que se arrastam, tem espírito de vida. E o homem também tem espírito de vida. Até aí nós somos iguais aos animais. E como é que sabe disso? Através do esforço dos homens, de boa vontade, foram ler e fazer interpretação do que está escrito e chegamos a essa conclusão da verdade. E está tudo na Bíblia. Então, estudo é isso. Isso é teologia. Enquanto muitos acham que Deus trabalha, se Ele quiser Ele faz isso, Deus o que era para Ele fazer só Ele já fez, o que é para ser feito aqui para frente em 2, Ele vai fazer em 2, que é nós e Ele, e o que é para Ele fazer? Então Deus vai continuar fazendo o impossível. Quer ver? Os 6 primeiros dias de trabalho de Deus, seria impossível o homem fazer o sol. Aí Deus fez sol, lua, estrela. Agora, depois do homem, todas as obras que continuam sendo impossível, que nenhuma delas bem corriqueira e conhecida, orar por uma pessoa enferma. Aí Deus vai lá e cura. Acontece isso no dia de hoje? Sim, Deus não mudou. Mas aí é uma parceria. Você vai lá, coloca as mãos e começa a falar. Quem está falando? Você. Porque você tem um espírito. Esse não é o espírito de vida. Esse é um espírito que não morre porque ele veio de Deus. O espírito de vida que está na carne veio de Deus. Então, isso está lá em Eclesiastes 12, 7. O pó volta ao pó e o Espírito de Deus volta para Deus. Aí muitos acham que é o Espírito do homem. Não. Na carne do homem tem um Espírito de vida, igual os animais. Agora no homem tem mais um Espírito. Qual é? Aquele que Deus soprou nas narinas do homem, chamado Adão. Só de um só. Lá no princípio. Capítulo 2, verso 7 de
Gênesis. E em Gênesis 1, 26, 27 e 28, ali mostra o projeto que Deus fez do homem, macho e fêmea. Agora, lá no 2 é que aparece o homem. Depois, mais na frente, aparece a mulher. Agora, quem sabe, faz projeto. Então, Deus projetou o homem. E no homem está o projeto da família. E na família está o projeto das nações. O que é isso, pastor? Multiplicação. Quando Deus fala, ide e enchei a terra. Olha a quantidade de gente. Deus falou o número de gente? Não. Quem sabe o número de gente hoje? Deus sabe quantas pessoas tem. E nós sabemos, não é porque Deus revelou, parceria com o homem. Hoje nós sabemos através das estatísticas entre os homens, que o mundo hoje tem 8 bilhões de habitantes. O que é isso? É graça? Não, isso é conhecimento. A graça foi derramada no homem para isso. Agora, o espírito da intelectualidade entrou no homem pelo sopro. Esse é o espírito gerado de Deus dentro do homem. Essa é a semelhança. A imagem é o corpo físico, veio da terra. E a semelhança veio do coração dele. E aí onde é que está? Aí o corpo físico mora a alma e o espírito. Mora a alma, o espírito dentro da alma, e Deus é ligado no espírito do homem. Deus não fala com carne, Deus fala com o espírito do homem. Com os animais, Deus dá ordem e eles obedecem. Sabe por quê? Tem inteligência e tem um espírito de vida. Agora, quando cada um desfalece, seja qualquer linhagem de carne, o espírito de vida sai. A carne volta a ser pó, foi queimado, enterrado, comido por animal, vai voltar a ser pó. E o espírito de vida que estava na carne dando vida, volta para Deus. Agora, no homem tem um espírito dele. Das 4 linhas, o único que tem espírito próprio somos nós. Então, o que traz a soteriologia? Isso. Agora, onde que está escrito que Deus quer salvar do passado, do presente e do futuro? Lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 8. Vamos lá? Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente, tá vendo? Nos tempos verbais tem 3 tempos. Passado, presente e futuro. Qual é desses 3 tempos que é o de Deus? É o presente. Deus não tem passado. Nosso Deus não tem futuro. Quem tem passado e futuro é a criação dele. E em especial, a imagem e a semelhança dele. Então Deus não tem passado e nem futuro. Deus é presente. Qual o tempo ou o ano aceitável, diz o Senhor? O ano é esse ano. O mês é esse mês. E o dia é o dia de hoje. E a hora? É a hora que você está recebendo a mensagem do Senhor. Aí é um tal de nego desmanchar o que Deus fez. Eu acho que é assim, eu acho que é aquilo. Não. Tempo presente de Deus é agora. Ele está falando de você que é frágil, que tem poucos dias de vida, que seus dias são contados. Você quer guardar o quê? O dia de amanhã não te pertence? Então Deus não tem tempo passado e nem futuro. Deus ele é presente na vida dos homens. Porque todos que viveram no passado já morreram. E Deus esteve presente com eles. Deus continua presente com os homens de hoje. E Deus vai estar presente com os homens no dia de amanhã. Quando nós não existirmos mais, Deus vai estar presente na vida dos filhos dos nossos filhos. E dessa grande nação, ou nações que estão multiplicando, Deus continua tirando um povo, chamando um povo, trazendo um povo, limpando um povo. Quer dizer, esses são povos de boas obras, comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Quem são eles?
àqueles que dê crédito ao amor dele. E Deus dá condição para todos. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para vossas almas. Que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é isso? O alvo de Deus é salvar o homem. Salvar o homem do passado, salvar o homem do presente e o homem do futuro. Deus tem um alvo que denomina escorpo. É um alvo de atingir toda a humanidade. Ah, mas o homem morre, então, mas Deus esteve presente com ele. E a grande quantidade é chamada de noiva de Cristo. E a pessoa, com tanta população hoje, 10% reconhece Deus. E desses 10%, no dia do arrebatamento, olha, antes do juízo de Deus, vai haver o arrebatamento da noiva de Cristo. É aquela que ele comprou com o seu sangue. Aí esses vão ser levados às alturas para ver o casamento da borda do cordeiro. Depois do casamento, o Senhor virá doutrinar a terra com a sua esposa, que hoje é a noiva. A igreja do Senhor aqui na terra é a noiva. Mas vai haver o casamento antes do dia do juízo. Depois do casamento, o Senhor virá. E a palavra revela que Satanás vai ser preso. Vai descer um anjo na terra com uma grande cadeia na mão para prender Satanás. Vai ser preso e selado, aquela prisão dele, por 1000 anos. Sabe o que é que eu digo? Assim digo eu e não o Senhor. Satanás não vai ter o direito nem de ver a esposa de Cristo. Porque hoje ele está vendo a noiva aqui num trâmite de regeneração. O tempo da regeneração é enquanto nós vivemos aqui. E aí o Espírito Santo está morando em nós, quando nós morremos, ele leva para ele, né? Então é mais ou menos assim o procedimento. Depois de 1000 anos, diz a palavra de Deus que o diabo será solto e voltará com grande fúria, enganando as nações, que ele engana hoje. Mas a noiva de Cristo está pregando o amor de Cristo na terra. Sabe por quê? Que ele quer mais gente. Ele quer mais gente para fazer parte de um só corpo, que é a noiva dele. Quanto mais gente, melhor. Mas a noiva dele fica grande. E o Senhor está revestindo os homens, que é para um dia acontecer esse casamento. Isso é salvação. E como é que acontece hoje aqui na terra para mim? Ô, professor, eu quero pertencer à noiva de Cristo. Então você tem que dar ouvido à palavra dele, onde ela estiver sendo exortada. A palavra de Cristo ela é exortada através de pregação, louvor e oração. Agora, a mais famosa é na pregação. Mas no louvor, fala muito com as pessoas. Então tem a pregação louvada, através de cântico. Mas então é mais ou menos assim, meus amados irmãos. A doutrina da salvação nada mais é do que 7 passos. Esses 7 passos se dá o nome de justificação. Então o que é que o homem tem que fazer para ser salvo? Ele precisa de ser justificado, uma parceria. Ele precisa de ser justificado, regenerado, e com esses dois entendimentos, com essas duas coisas,
você vai seguir um caminho de paz e de santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, os 7 é esse. Primeiro, para você ter Jesus morando na sua casa, é o Espírito Santo morando dentro de você, que você é um projeto de Deus, para que o Espírito Santo possa ocupar esse espaço vazio que tem dentro de você e nunca será preenchido por outro ser, a não ser o Espírito Santo. Olha, primeiro ele perdoa teus pecados. Quando Jesus vem de encontro a nós, é quando você abre a porta para ele. Aí ele perdoa teus pecados. Aí não quer nem saber do teu passado, ele não me lembrarei mais. Quer dizer, o que impede o homem entrar no céu? Pecado. Porque pecado é um monte de sujeira, de imundícia. E o homem adquire fazendo as suas vontades próprias. Então veja bem, perdão de pecado. Depois, segundo, troca de vestes. Você vai receber vestes limpas. Porque o homem sem Deus, antes de... ele andava no charco de lodo, todo sujo. Terceiro, Deus calça os pés na preparação do evangelho. Antes você andava de qualquer maneira, agora você vai andar calçado para andar com Jesus. E andar com Jesus não é caminhos de flores não, viu? Então ele calça os seus pés. Quarto, ele faz uma aliança com você, colocando uma aliança no teu dedo. E essa aliança não pode quebrar. O que significa aliança? Compromisso. A cultura brasileira tem um símbolo de aliança. Na mão direita quando é namorado. A Bíblia fala de namoro? Fala. Aí põe para a mão esquerda quando casa. A Bíblia fala de casamento? Casamento simboliza o grande casamento da Igreja de Cristo com ele, com Jesus. Então é por isso que a Bíblia fala de namoro, noivado e casamento. Então, primeiro, vamos lá? Primeiro é perdão. Segundo, veste limpa, ele troca suas vestes, aí não pode sujar mais. Terceiro, calça os pés na preparação do evangelho. E o quarto é aliança. Quinto passo, ele sela você com o Espírito Santo. Selo? Mas o que significa selo? Para marcar de quem você é dono. Porque antes de homem ter Jesus, ele tem a marca de tudo quanto é tipo de espírito. É uma marca que ele tem nele. Ele tem marca do espírito do ódio. O espírito do ódio tem uma marca nele. O espírito da vingança. O espírito da mentira. O espírito do disse-me disse. E aí, enfim, ele é cheio de marcas estranhas. Cada um é espírito. É matador, é ladrão, é traficante. Tudo isso é uma marca que tem na vida do pecador. E ele acha que esse caminho é bom. Aí o Senhor vem e sela ele com o Espírito Santo. Quando sela com o Espírito Santo, os outros caem tudo por terra. Agora ele não tem mais aquela riqueza de espírito, não. A palavra fala que bem-aventurado é o pobre de espírito. Quer dizer, você tirou tudo. Agora tem morada do Espírito Santo. Aí, sexto. Tá vendo? Olha só os degraus. Tá vendo? Tudo isso chama-se justificação. Isso é só Jesus que pode fazer isso, que ele é o Salvador. Mas quem está fazendo é o Espírito Santo, mas é no nome de Jesus. Tá vendo? Deus é um só. Aí, sexto. Agora ele vem morar em você. Porque agora você está limpo. Agora esse espaço vai ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus. E aí lá em 1 Coríntios 3,16 fala assim: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E no 17, e se alguém destruir
esse templo, Deus o destruirá. Agora, o que é que leva o homem a destruir o templo de Deus? Os prazeres dele. Deus deu livre-arbítrio. Olha, meu irmão, tá vendo? Salvação é uma complexidade de medidas. Não é essa, eu estou salvo. Não, olha. Primeiro Deus faz isso. Agora, isso que eu falei da justificação é só Jesus que pode fazer na sua vida. O Espírito Santo está fazendo hoje, que Jesus não está com o corpo presente na terra. Mas é em nome de Jesus. É em nome de Jesus. E aí sim, aí vem, esse é Deus que faz. Olha o que é parceria. Aí vem agora, você até ali estava caminhando em um caminho tortuoso. E no fim desse caminho é morte. Agora Deus te justificou. Jesus justificou com 7 medidas e está morando em você. Agora você vai contornar. Agora chama-se conversão. Você contorna desse caminho que você estava indo, que era de morte. Agora você vai trilhar por um caminho reto, sem curva. Esse é o caminho da paz. Aí, você fazendo isso, você terá paz com todos. Não tem nada escondido. E a santificação. Onde é que está esse versículo? Está na Bíblia também. Hebreus, capítulo 12, verso 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. 12, 14. Seguir a paz com todos. Está vendo? Para seguir a paz com todos, só aquele que anda em caminho reto. Senão tem esconderijo. Que era o caminho antes. Isso chama-se conversão. Quantos dias dura, professor? Ou pastor? Enquanto você viver. Então, não se esqueça de estar sempre pedindo a Deus, Senhor, me ajuda na minha regeneração. Porque a conversão, quem fez foi Deus. Te convenceu de você seguir aquele caminho. É o Espírito Santo. Porque se você der continuidade, e os homens que dão continuidade nesse caminho, vão cair no abismo. Agora o Senhor te chama antes de você cair no abismo. Vinde a mim. Olha, o registro da Bíblia que o Senhor chamou antes, porque o Senhor chama, os homens não dão ouvido. Você precisa de reconhecer. Olha, quando Jesus estava morrendo na cruz do Calvário, à sua direita tinha um bandido, ou seja, ladrão. Naquele tempo era salteador. Tinha um homem à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus foi contado no meio. E um deles, com certeza o que estava o lado oposto da salvação, falou assim, tu não é filho de Deus? Desça daí. Salve a ti, a nós também. Tu é filho de Deus coisa nenhuma. Se tu fosse, não estava assim. O outro defendeu na hora. Olha só. Essa defensoria que ele fez é abrir a porta para Jesus. Se você abrir a porta para Jesus, faltando o último dia de vida, faltando o último ano, não, vamos diminuindo, faltando o último ano de vida, o último mês, a última semana, o último dia, a última hora, o último minuto, Jesus te atende. E ele faz igualzinho fez comigo, há 25 anos atrás. Perdoa todos os teus pecados, troca tuas... vai tudo. E escreve teu nome no livro da vida. Só é cidadão terreno quem tem o nome registrado em cartório, senão ele não está na estatística. Como também só é cidadão do céu se você tiver seu nome escrito no livro da vida. E para ter o nome escrito no livro da vida, não basta estar na igreja. Tem que estar na igreja, mas não é só estar na igreja. Tem que estar na igreja e fazendo o que ele manda. Porque se não fizer, não recebe as grandes dádivas que estão nos aguardando lá no céu.
um lugar onde não há dor, onde não há morte, onde não há planto, aonde não há ladrão, aonde não há corrupto, aonde não há mentira, aonde não há falsidade. Olha, essas são, todo tempo você vai ser jovem. Essas são as dádivas que nos espera. Então vale a pena ser cidadão celestial, com dupla cidadania. Nós somos ricos de um lado e pobre de outro. Aqui na terra passamos o que Jesus falou: no mundo tereis aflição. Quem serve a Deus aqui nessa terra não está livre de nada. Não está livre de bala perdida, de baterem no seu carro, de roubar o que é seu, de nada. Porque você é cidadão terreno e mora aqui. Mas você tem uma retidão na sua vida que você passa no meio de bandido, de ladrão, e você não rouba nada de ninguém. Você convive no meio deles, mas você não é um deles. Você vive no meio da prostituição, convivendo com eles, mas você não é prostituto. Então isso é retidão. Tá vendo? Então tá vendo o que é salvação? É isso. Venha conosco, Jesus te chama. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarás descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo qualquer criança pode carregar. Por quê? Porque é leve. Amém? Isso é estudo de soteriologia, doutrina da salvação. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.